Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexa Mulher, onde nosso objetivo principal é conectar pessoas. E aqui nós contamos histórias reais de mulheres reais. Contamos um pouquinho de desafios, conquistas e a história da mulher por trás da profissional. É isso mesmo, vamos falar um pouquinho do CPF por trás do CNPJ. E hoje nós estamos aqui com uma mulher muito especial, nossa convidada Sandra Pedroso, produtora de eventos, cofundadora da Ileia. Então nós temos muito para conversar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, Vanessa. É uma honra conversar com você e temos muitas trocas hoje. Com certeza, com certeza. E queria agradecer hoje, fazer um agradecimento especial à Flora Pura, que apoia esse nosso podcast. E vamos falar aqui agora com a nossa querida Sandra. Sandra, que a gente já conhece há um bom tempo. Sim. Muita gente de Colombo Sim. acompanha a gente aqui. E, inclusive, a gente se conheceu através de Sebrae, de várias conexões. E queria pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho quem que é a Sandra Pedroso. Muito bem. Bom, então eu sou a Sandra Pedroso, trabalho com empreendedorismo de uma forma geral. Hoje, especificamente, estou trabalhando com empreendedorismo feminino. Então, o meu trabalho do dia a dia é desempenhar eventos de uma forma mais agradável possível para que essas empreendedoras estejam ali no contexto de um lugar que não é o dela habitualmente. Então, eu elaboro eventos para empreendedores e sou cofundadora da Ileia, né? A Ileia, que é uma empresa que traz todo esse auxílio para a mulher empreendedora de uma forma muito suave e também de uma forma bastante abrangente. Abrangente por quê? Porque a gente trabalha com qualquer mulher que queira empreender. Aquela mulher que está em casa, que de repente está cansada daquela vida, que quer um desafio a mais, que quer crescer, que quer produzir. E a Ileia, ela traz essa função, que é para ajudar essa mulher. Eu e mais duas sócias, a Veridiana e a Luciana Burco. Ah, que ótimo, Sim. que ótimo, olha só. E já me chamou a atenção aqui, mas antes de eu ir para a próxima pergunta, eu quero que você me conte um pouquinho da Sandra. Como é que a Sandra começou lá atrás? Vamos voltar um pouquinho. Antes do Ileia, que eu sei que o Ileia é o bebezinho que nasceu aí no final do ano passado. E me conta um pouquinho da Sandra antes. Vamos voltar um pouquinho? Me conta lá. Sandra é formada em quê, Sandra? Então, a minha formação é não formação. Não tenho graduação, porque quando era para eu fazer uma faculdade, em princípio ia ser de educação física, que é a área que eu mais me identifico. Eu casei e acabei tendo minha primeira filha, Letícia, que hoje está com 27 anos. E, posteriormente, veio o segundo filho. Assim, eles têm a diferença de 1 ano e meio de idade, então foi muito rápido. Sim. Aí o que aconteceu? Eu desempenhei o meu papel de mãe, né? De mãe, de dona de casa, de esposa. Enquanto isso, meu marido se formava ali em engenharia elétrica, né? Engenharia eletrônica, melhor falando. Entendi. E o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a buscar o que eu vou fazer. Que faculdade eu vou fazer? Será que realmente eu quero fazer alguma coisa que se encaixe com o meu perfil? Sim. O tempo foi passando e eu achei que, naquele momento, eu não estava encontrando alguma coisa, né? Sempre tem aquela cobrança, né? Ai, poxa, eu tenho que ser alguém, então vou ter que fazer uma faculdade. Só que eu já via isso de uma forma contrária, né? Eu, para ser alguém, não preciso fazer uma faculdade. Não nesse momento. Claro. Então, já decidi empreender. As crianças cresceram um pouco e eu abri meu primeiro salão de beleza. Olha, salão, não sabia. Salão, sim. Olha só as novidades que a gente vai descobrir aqui da Sandra, né? Fiquei 10 anos com o salão. Sério? Sim. E em Colombo? Sim, em Colombo. Tive equipe, mudamos de endereço uma única vez. E foi bastante interessante. Só que eu comecei a perceber que eu dependia muito das pessoas para que as coisas acontecessem. E isso começou a me incomodar. Porém, uma empreendedora... Como que você vai empreender sem depender de alguém, né? Não tem como. É verdade. Mas aquilo me serviu muito de lição
e de base para eu Sim. descobrir o que eu não queria. Aham. Né? Então, assim, ali eu comecei a moldar um perfil empreendedor. Uhum. Ok, no salão, o salão era grande e eu tive a possibilidade de colocar produtos à venda lá. Aham. Aí eu comecei a me acertar Sim. como empreendedora. Não, o meu negócio, eu acho que nesse momento Aham. está mais voltado para as vendas. Entendi. E aí comecei a vender tal até que eu abri uma loja. Aham. Então o salão ficou em segundo plano, acabou o salão. E eu abri uma loja, comprei, na verdade, uma loja multimarcas Aham. para um público um pouco mais seleto. E foi ali que eu comecei a desenvolver realmente, olha como que é Sim. galgar, né? Ali que eu realmente desenvolvi a minha função de hoje, que é produtora de eventos para Olha empreendedor. só. Porque na loja, também fiquei 10 anos, eu comecei a fazer desfiles, aí comecei a mobilizar ali a região que eu estava, que era ali o Aham. centro de Colombo, Sim. trazer outras empreendedoras, né? Então comecei a perceber que aquilo era legal, que dava certo. E no fim fiz um evento. Aham. Um evento, um desfile grandioso, e a gente reuniu 300 pessoas. Olha só. A partir dali eu pensei assim, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho É que é isso que realmente. Mas a loja me serviu também como Aham. base, né? Assim como o Sim. salão, para eu estruturar essa profissão, que é uma profissão difícil. Não é fácil elaborar eventos, criar e executar. Então, a loja me trouxe muito essa base, né? Primeiro, de relacionamento. Sim. Segundo, de organização, né? Se você vai criar alguma coisa, você tem que ter horário, você tem que ter comes, bebes, você tem que ter equipe, você tem que ter isso, aquilo. E dá é uma trabalho. série de detalhes. Muitos. E o que você falou também que é importante, né, Sandra? Não depende só de você. Você Não. também depende de outras pessoas. Sim. Não necessariamente uma equipe própria, mas você também... De né, terceiros, de né? terceiros, na Sim. maioria das vezes, né? A maioria das vezes. E olha só, e veio vindo aos pouquinhos até Sim. identificar né, aonde que... Hoje, eu percebo o seguinte, se eu tivesse feito uma faculdade na época que era para ter sido feito, eu talvez não tivesse nada a ver com o que você está fazendo hoje, né? Ia sacrificar a família, os filhos pequenos. Aham. Realmente, eu fui mãe bem cedo, né? E eu agradeço por ter sido assim, mas eu tive aquele pensamento de não ficar se cobrando, né? Sim, isso Poxa, é importante. eu não vou fazer alguma coisa por fazer, claro, né? Porque claro. a sociedade exige, porque você tem que ter aquilo ali e tal, né? Você é graduada, não é? Então, acabou que, aos poucos, eu percebi que, para empreender, eu preciso ter muita lição de vida, de conexão com as pessoas muito forte, mas, principalmente, Vanessa, você percebeu que não é bom para você. Para você deixar de focar naquilo. Sim, né? sim. Então, ter esse autoconhecimento. E o que você falou é super importante, Sandra, porque às vezes tem muitas mulheres que às vezes acham que precisam de uma formação específica, ou que precisam de uma graduação, ou que precisam de alguma coisa para começar. E fica muito claro, cada vez mais, que você não precisa, você não depende disso. Hoje eu vejo a faculdade... de uma certa forma boa, por quê? Porque você também já começa a ter um network ali. Sim. Né? Se conectando com os colegas, com os professores, diretores, né? Eventos que acaba acontecendo e tal. Mas para você, se você tem certeza que você tem no seu coração algo que você queira se formar, ok. Sim. Olha, eu tenho certeza que eu nasci para isso. Que é isso, né? Você já está mais definida. Isso é algo que a gente também tem que aprender a ter esse autoconhecimento. No momento que era para eu ter feito, eu não sabia ao certo. Claro. Eu tenho muita aptidão para a parte de educação física, gosto muito, sou atleta de final de semana. Jogadora de vôlei. Então, é algo que eu me identifico e que, assim, faria, talvez estivesse engajada nesse mundo esportivo e talvez até fitness, mas mais para a área de esportes mesmo. Entendi. Só que eu teria que ter essa certeza absoluta para eu lutar para isso, mas não que a faculdade fosse ditar ali o meu futuro. Não, perfeito. Então, existem maneiras de crescer profissionalmente sem
ter uma graduação. Não que isso não seja importante, eu não estou falando isso. Não, eu ia falar exatamente, a gente Não complementar, não vamos, né, vamos ser mal generalizar. interpretadas, porque Sim. acredito extremamente que a educação ela é fundamental, Sim. mas talvez não necessariamente, né, no formato de uma graduação, porque hoje nós temos várias opções aí também, né? Sim. Além da graduação formal, nós temos vários cursos hoje de formatos diferentes, tempos diferentes, com inclusive cursos, né, novos, muita novidade chegando no mercado aí em pouco tempo. Sim. E eu acredito que sim, a educação ela é fundamental porque ela te dá a base. É. Mas não aquela forçada, né? Aquela por obrigação. Eu não preciso fazer por obrigação para dar o próximo passo. Não há necessidade disso. Assim como também a pessoa não precisa iniciar uma faculdade no momento que ela se forma ali no ensino médio. Uhum. Então, assim, de repente, ela pode sondar melhor o mercado, verificar o que mais combina com ela, aquilo que está em alta. Ah, vou fazer por amor? Ok, mas vai viver do quê? Então, assim, tem certos fatores ali que a gente tem que levar em consideração antes de escolher um curso. E também tem a liberdade de ser, não deu certo, então vou partir para outra, né? E tudo bem, tem Sim. momentos, né? Às vezes, até falando um pouquinho do formato hoje. Inclusive, o próprio ensino médio, né? A nova formatação do ensino médio, eles já têm esses itinerários para que os próprios alunos já tenham um pouco mais de noção de cada área. Sim. Porque isso é muito importante, né? Porque quando você toma uma decisão, às vezes, ali com 16, 17 anos, pensando para que área você vai, às vezes você ainda não tem essa definição tão clara. Não mesmo. E às vezes é o que você falou, ter um pouco mais de contato com aquilo que você gosta, ver se é aquilo mesmo. Até porque a gente sabe que às vezes pode mudar, às vezes você tem uma ideia de que é num formato, você vai lá na prática, não é bem o que você imaginava. Eu gosto muito dessa experiência, eu gosto muito dessa mão na massa para ter uma ideia. E por isso que esse novo formato de ensino médio, ele está vindo aí para auxiliar um pouquinho. Exatamente. Com essa questão dos itinerários, deles poderem escolher algumas matérias que já façam sentido, porque eles têm um pouco mais de conhecimento na área também. Sim. E isso vai ajudando lá na frente. Né? E assim, Vanessa, o que eu percebo, né? Às vezes a pessoa, ela tem alguma coisa em mente, ela desenvolve aquilo, se forma, tudo bonitinho, às vezes faz, né, outras especializações na área. Sim. E, bem no fim, o que acontece? Ela percebe que ela consegue ganhar dinheiro quando ela se torna vendedora do próprio negócio, né? Sim. E antes não era assim. Antes as pessoas trabalhavam na área de odonto e o que ela era? Apenas dentista. Sim. Né? Então, assim, os clientes, ela era conhecida na comunidade, os clientes vinham até ela. Era muito diferente do que é hoje. Hoje, qualquer área que você trabalhe, principalmente se você trabalha mais sozinho, você tem que ser um grande vendedor, porque você tem uma vasta concorrência aí, né? Exatamente. Então, eu acho que o maior desenvolvimento que uma pessoa tem que aplicar nela mesmo, né, é o de vendas, né? Independente da profissão que ela escolha. Já estou falando de duas coisas importantes aqui. Já vou dar o gancho para nossa próxima, né? Falar um pouquinho de como que nasceu a ideia do ILEA. E já tem tudo a ver com o que você estava falando aqui, ó. Já até anotei autoconhecimento, a importância de algumas habilidades mais específicas, né? Às vezes a gente fala de graduação, mas hoje talvez alguns pontos específicos, alguns cursos específicos, alguns até... Os pockets, né? Isso. Os pockets, eles são mais práticos e às vezes te dão um resultado maior e até para você ter um pouquinho mais de conhecimento mesmo. Sim. E vamos falar um pouquinho agora da ILEA, que a ILEA é o bebê do momento. Já senti que justamente com esse olhar para o empreendedorismo, ele é mais voltado para o empreendedorismo feminino ou ele atinge os dois? Conta um pouquinho aí do ILEA para a gente. Os nossos entregáveis é para mulher empreendedora. Bom, primeiro, né? Eu, a Lu e a Veri, nós atuamos já 10 anos no mundo do empreendedorismo, em específico feminino. Eu um pouco mais para o masculino, né, misto. Sim. Porém, nós três, nós sempre tivemos aquele olhar diferenciado para aquela mulher que precisa do auxílio, do apoio, mas aquele apoio verdadeiro, que não abrange só a profissão. Né? Então, é o desenvolvimento pessoal e o profissional. Então, o que acontece? O que as pessoas querem, Vanessa? Elas querem converter, elas querem vender, elas têm o produto e elas precisam vender.
Então, é muito romântico você ir lá, eu vou fazer um curso aí de 2, 3 anos, né? Só que o que a pessoa precisa? Às vezes, coisas pontuais, rápidas, com uma solução bem específica e que pode fazer com que, no outro dia, a pessoa já... consiga colocar em prática. Isso. Né? Bem mão na massa. Mão na massa mesmo. Sim. É como se a gente conseguisse ver aquela questão da pessoa e já ter a solução para ela. Já estou até anotando aqui, que né? Muitas vezes, antecipando já, mas na é verdade. interessante, né? que muitas vezes você não consegue aplicar em você mesmo. Né? E tem mas você vê ali, então é aquilo de se doar mesmo. Então a gente percebeu essa lacuna aí no mercado, foi há 2 anos atrás, para ser bem sincera, já faz muito tempo que a gente tá trabalhando na Ileia. Sim. Então, o que a gente queria? Olha, nós queremos montar uma empresa que preste auxílio para a mulher empreendedora de uma forma geral, de uma forma abrangente, porque nós vamos se tratar de todas as empreendedoras, né, que precisam desse auxílio. Então, não é nichado, é para empreendedora de uma forma geral. Sim. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, a ideia foi criar uma plataforma, que é como se fosse uma rede social, né, para a mulher se estabelecer ali, para ela criar o perfil, para ela começar a mostrar o trabalho dela, os produtos que ela vende ali naquela plataforma, que também é uma rede de contatos. E, além disso, são os eventos de network e desenvolvimento. Então, desde rodadas de negócio, feiras, eventos imersivos educacionais, trazer a mulher para essa zona de desconforto, né? Tipo, ela vai sair de trás do balcão e vai conhecer pessoas novas e ali ela vai desenvolver o trabalho dela de uma maneira diferente. E os eventos propiciam muito isso, né? Então, assim, você tá ali num ambiente cheio de pessoas, vendo pessoas novas. Para nós, né? Para mim, para a Vanessa e para as pessoas do nosso círculo, isso daí é muito comum, porque a gente já está nisso há anos. Mas você não tem noção de quantas empreendedoras nunca na vida participaram de uma rodada de negócios. Nunca. Não sabe o que é. Né? Não sabe como falar, como se desenvolver dentro de um ambiente desse. O que de melhor? Eu tô com vergonha. Eu tenho vergonha também. Eu tenho, né, microfone, para mim, sempre foi uma questão. Claro. Mas a gente precisa ultrapassar essas barreiras, né, para poder vender o produto. Então, isso faz parte da venda. E a Ileia traz muito disso. Né? Então, a Ileia é uma comunidade que abraça a mulher empreendedora das mais variáveis formas. Né? Então, desde o desenvolvimento pessoal ao profissional, a rede de contatos, network, e também as mentorias online, né? Mentoria e também o network online. Então, a gente se reúne ali toda segunda-feira, né? As reuniões são via Meet, então é bem tranquilo. E ali elas, por estarem nas casas delas, né? E ter uma tela separando ali... Sim, já tem um pouco mais de facilidade. Muito mais. Eu acho que acaba se abrindo, né? E é aos pouquinhos, mais. É algo que vai construindo também, né? Exatamente. Sandra? Porque, às vezes, é um pouco do que você falou. Às vezes, quando não tem esse primeiro contato, assusta, né? Você fala de microfone, você fala de tela, você fala de se apresentar. Eu lembro que eu falo que eu sou a garotinha tímida da escola e que a gente vai sentindo que, aos poucos... E agora eu vou usar um pouquinho até do meu exemplo. Eu sempre fui extremamente tímida, morria de medo de fazer apresentação, né? A apresentação de projeto na escola era aquele que você ficava uma semana morrendo ali antes de apresentar. E medo do microfone, medo de falar em público, medo das câmeras, mas o que a gente percebe também, que é muito importante, né? Primeiro, a mentalidade. Tem que começar aqui, né? Você tem que falar assim, eu posso, eu consigo e eu vou fazer. E segundo é treino, porque ficou muito claro que o segredo está no treinamento, né? A gente fala que é meio que uma capacitação e, gente, a importância da gente fazer isso no dia a dia. Tudo é uma questão de treino. Tudo é ensinável. Tudo. E isso eu acho que tira um pouco do peso também, porque às vezes a gente fala assim, mas ela já tem o dom, para ela tudo é fácil. E daí quando você começa a perceber, de falar, nossa... Também foi assim, também passou por isso. E vai superando. Sabe o que eu percebi, Vanessa? Que o espectador, ele se identifica mais com aquela pessoa que se desarma, que está desarmado, que está ali, olha,
estou entregue, Ah. seja lá o que Deus quiser, Não é? do que aquela pessoa que chega ali, Sim. tá arrasando, tal. Não, E- assim, então tem, sabe, essa empatia, assim. Então, essa cobrança é única e extrema e exclusivamente nossa. Exatamente. É, É uma autocobrança, a é gente uma com a gente autocobrança. mesma, né? Sim. Eu falar, é aquela síndrome da impostora. Exatamente. Ué, e é sobre isso. Eu acho que o que eu vejo hoje, né, da Ileia, e que eu gosto muito é dessa preocupação, desse olhar, desse cuidado, porque realmente não é fácil. Vamos ser sinceras Não. aqui, né, gente? É uma série de obstáculos que quem está na outra ponta às vezes não vê e não sabe da metade do que a gente passa, né? De quantas horas trabalhadas. Eu falo que o CLT, eu até brinco um pouco, né? Porque esses dias eu estava falando com os meus filhos e eles falam assim, CLT, eles até tiram sarro. Eu falei, gente, mas sabe que tem mais que eu gostaria de voltar a ser CLT? Sim. Né? Por quê? Porque CLT, gente, todos os lados têm seus prós e contras. Porque, Todos. às vezes, né, eles falam assim, mas quem está trabalhando bonitinho, trabalha das 8 às 18, vai para casa, consegue desligar, consegue ter 30 dias de férias. Né? É uma realidade que, às vezes, o empreendedor não tem. Não é tão fácil assim. E que, às vezes, as pessoas não enxergam. E que, por outro lado, também, né, tem muitas vantagens, que às vezes você tem essa liberdade de horário, né? Mas, porém, tem vezes que a gente trabalha 10, 12, 14, 16 horas no dia Sim. e que também ninguém vê. Mas é uma questão hoje que as coisas estão mudando, né? Meu filho é empreendedor em Florianópolis e ele acabou de ter um bebê, uma bebezinha. Ai, que delícia, parabéns! Obrigada, sou vovó. Ai, que delícia! E aí, o que eu percebo? Ele é bem jovem, né? Tem 25 anos. Mas o que eu penso? Se tratando desse assunto que a gente está falando, de questão de liberdade e empreendedorismo em relação ao CLT. Hoje, o que eu penso e firmo muito essa questão? Você tem que envolver a tua família. Sim. Assim, o máximo que você puder para o empreendedorismo, para aquilo que você faz. Principalmente quando você tem criança em casa. Não, vamos levar a criança para trabalhar. Não é isso. Sim. Mas mostrar para essa criança, olha, aqui é o escritório do papai ou da mamãe, aqui é a loja, aqui é meu salão de beleza, olha que legal, mostrar os produtinhos para ela, mostrar como que é o seu ambiente do dia a dia ali, envolver, inserir a família de uma certa forma. Sim. Por quê, Vanessa? Porque o que pesa para a gente que trabalha, que a gente tem uma rotina horária e árdua, é o desafio de você deixar a tua família de lado, né? Sim. Então, enquanto você, como empreendedor, conseguir envolver ali a sua família da melhor forma possível, de uma forma até lúdica, digamos, se tratando de criança, é melhor. Porque ela vai entender, né, a sua rotina, ela pode até contribuir de alguma forma, né, e não ter aquela cobrança, né, até a sua autocobrança. Poxa, às vezes eu preciso ficar muito mais tempo trabalhando, preciso ficar mais horas porque eu preciso entregar, preciso receber uma mercadoria, a mercadoria não chega, que nem acontece muito com você, né, Vanessa? Sim, o pedido, né? O pedido que não sai da fábrica. E aí você pensa, poxa, podia estar jantando em casa com a minha família e tal. Tudo bem, o negócio é meu, vou trazer minha família aqui, vou pedir uma pizza, sabe? Isso é possível e não é nenhum pecado fazer isso. E ser mais leve. Leve, né? Eu acho levar os dias com leveza. Isso é fundamental, né? Exatamente. Porque é o que você falou, os desafios, eles vão aparecer independente da área. Independente de qualquer coisa, né? A gente tem que... É a forma como a gente enxerga esses desafios que vão fazer a diferença. E assim, Vanessa, o CLT, eu vejo assim, nunca... Já trabalhei, né? Já fui estagiária. Você pode ser uma empreendedora dentro de uma empresa terceira. Né? Também. Você pode ser. Você pode levar o teu jeitinho, contribuir da melhor forma. Com muita iniciativa, criatividade. E assim, isso falta muito no mercado, cada vez mais, porque as pessoas realmente querem empreender. Elas querem ter um negócio próprio. Só que se você é uma CLT hoje e não desenvolver esse alto poder de empreender dentro de uma empresa, como é que você vai empreender depois na sua própria empresa? Sim. Então, assim, se capacite. O empresário, o dono da empresa está oferecendo um curso. Gente, as pessoas não vão nos cursos. Estão perdendo a oportunidade de levar alguma coisa para a vida. Então, como
como que você quer empreender se você não se doa enquanto você está trabalhando para alguém, né? Então, são essas questões que a gente tem que pensar. Que nem se falou, tudo começa da mentalidade. Exatamente. Né? Aquela mentalidade aberta para o empreendedorismo, Sim. porque você pode empreender em qualquer lugar, em qualquer ramo, dentro da sua família você está empreendendo. Com certeza, tá o tempo todo. E é toda uma negociação, a gente fala de negociação, né? Sim. Mas a gente está o tempo todo se vendendo e negociando. O tempo todo. Então é bom você envolver a sua família. Sim, com É uma certeza. saída, na verdade. Né? E até para aquelas, às vezes, mães, né, com bebês pequenos, que às vezes ainda não têm possibilidades de ficar fora muito tempo. Então, o empreendedorismo tem vários formatos hoje que te ajudam também. Sim. Eu vejo, por exemplo, dentro da própria Flora, a gente fala de revenda, né, das consultoras da Flora, porque é uma vantagem que você tem. Você faz o seu horário, você consegue ter flexibilidade, é uma segunda fonte de renda. Sim, está gerando oportunidade para aquela mulher que tem uma limitação de horário. Né? Exatamente. A segunda renda é excelente. Até a minha sócia Veridiana fala muito sobre isso. Sim, né? sim. E a importância, até para quem está trabalhando hoje, né? Talvez começar e sentir na pele, porque você pode começar devagar, você não precisa ter um investimento alto, você não precisa abandonar o teu emprego de hoje para começar. Então, você pode começar de uma maneira um pouco mais leve, conhece um pouco, está sentindo que está caminhando, tem tempo para se capacitar também, porque isso é muito importante. Falando de empreendedorismo, né, e falando um pouquinho de Leia, que quando você fala também de educação, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes muitas das mulheres, elas começam um negócio, elas começam a empreender por conta do financeiro, porque elas precisam de uma fonte de renda, né? Uma segunda fonte de renda, ou às vezes a primeira fonte de renda, e às vezes elas não têm ainda conhecimento necessário para dar sequência. Então, eu acredito que esses grupos de apoio, eles são fundamentais para te ajudar desde o começo, né? Exatamente. Essa é a nossa real função. É trazer esse auxílio para a mulher que quer empreender. A partir do momento que ela faça essa escolha de virada de chave. Então, é aquela coisa. 50% é a empresa, 50% é a atitude dela de querer crescer. Perfeito. Né? Então, ali ela vai achar uma rede de apoio muito grande, mas foi uma escolha dela de querer crescer. Porque as oportunidades estão aí. Exatamente. Então, assim, desde uma mentoria que a gente oferece ali na segunda-feira, às 19 horas. Então, toda segunda vai ter uma mentoria, vai ter hot seat, vai ter uma rodada de negócios. Sim. Né? Até um evento presencial, onde ela realmente pode se mostrar ali e mostrar seu produto. Claro. É tudo uma questão, Vanessa, de meio a meio. Sempre vai ser. Né? Então, vai ter que ter a iniciativa dela, ela vai ter que pensar, não, eu realmente sou uma empreendedora, então eu preciso de apoio, eu preciso saber como trabalhar. Né? Então, a Ileia, ela vem justamente para oferecer esse apoio, esse serviço. A gente tem a gente quer que as coisas sejam possíveis, né? De alguma forma, para que essa mulher atinja o objetivo dela, que é transformar a vida dela, né, numa vida melhor. Sim, mais qualidade. Que a vida dela tenha o tempo que ela precisa para curtir coisas que a vida oferece e que talvez hoje ela está abafada ali, entendeu? Porque às vezes fica correndo, fica... Então, assim, você pode vender de forma inteligente, você pode extrair coisas boas em qualquer ambiente que você esteja, né? Desde que você não ultrapasse as barreiras daquele ambiente, até onde você pode ir. Mas desde ali de um jantar de família, que você pode estar com um produtinho para vender, a tal da segunda renda, levar um produto seu, uma semijoia, uma lingerie. Conheço pessoas que, para você ter noção, empreendedores que trabalham com recicláveis e é faturamento líquido de R$6.000 por mês. Imagina. Então, assim, não é pouco. Sim, claro. Né? Se tratando de um material que ela não teve que investir dinheiro na frente. Né? Com certeza. Então, por isso que eu falo que é uma virada de chave. A Ileia veio para auxiliar, mas a mulher decidiu crescer. Né? E eu já anotei aqui, minha palavra-chave de hoje, atitude. Atitude. Porque precisa de atitude.
É uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha o tempo todo. E às vezes, eu acho que isso é muito importante que você falou da atitude, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou entrar e já está resolvido. E não é assim, porque faz muito... eu falo que é uma via de mão dupla, né? Sim. Dos dois lados. Ao mesmo tempo que vai te ajudar com tudo que precisa, a pessoa também precisa, né, se dedicar, participar, estar envolvida. Sim. Porque tudo é uma construção. Exatamente. E eu acredito que... Eu fico muito feliz de saber disso, porque a gente sabe o quanto é importante você ter alguém para te dar a mão quando você está começando. Sim. E apoio. E eu vejo que hoje, dentro da Ileia, vou falar aqui agora com um pouquinho, né, de coração, porque eu conheço tanto a Sandra aqui com a gente, a Veri, a Lu, que... Nossa, a gente está junto aí há acho, quase 3 anos já, né? Mais. Meu Deus, o mais. tempo... Vocês já estão lá há muito tempo, mas eu falei assim, vou aqui, conheceu aqui vocês, acho que foi no Safari Urbano de São Paulo. Sim, eu pela falei, Câmara da Mulher. Pela Câmara da Mulher. Imagina, foi em 2020. Acho que faz uns 4 anos já. Faz tempinho voa. Já, o tempo voa. E assim, você é um belo exemplo, Vanessa, porque você está sempre engajada e envolvida nessas redes de network. Então, assim, a gente não pode fazer as coisas por fazer, né? Sim. O que eu penso? Planeje, né? Faça as coisas com intenção. Olha, se eu vou em algum lugar, eu vou ter que sair com uma venda de lá. Não é possível que eu vou estar num ambiente de 60 a 100 pessoas e não consiga converter isso em vendas, né? Em trazer para o meu... Que seja um contato para você fazer negócio amanhã. Depois da manhã, daqui a um ano, mas você ter ele ali, lembrar ou ser lembrada. Com certeza. Acho que isso é o mais importante, né, Sandra? Sim. E às vezes a questão que você falou assim, o vender, às vezes ele não precisa ser naquele momento, né? Mas você abriu aquele contato, você trabalha aquele contato, porque é sobre isso também, é sobre os contatos e as conexões que você está fazendo, porque com certeza, e ser intencional. Eu lembro muito dessa questão ali, palavra-chave para mim, né? Intencionalidade, sem forçar, porque eu acredito que você não precise forçar a venda. Sim. Inclusive, hoje a gente vai ter um toque depois sobre isso, né? Que você não precisa forçar uma venda. As vendas, elas acontecem naturalmente. De jeito nenhum. As pessoas têm que ver valor naquilo que você está oferecendo e deixar que as pessoas falem, né? Elas vão notar. Elas vão perceber, não, olha, é um produto bom, essa pessoa presta um serviço excelente, uma bela de uma mentora, me trouxe resultado. Sim. Você não vai precisar ficar gritando isso aos 4 cantos, né? E daí vai a força da comunidade, porque daí um indica o outro, olha, eu já fiz aqui, gostei, foi interessante, recomendo, e vira aquela recomendação boca a boca que é a melhor que existe, né? Exatamente. Que a gente fala... A Ileia está funcionando muito dessa forma, né? Muita indicação. Nós estamos aí, eu acho que em 5 estados já. Olha, coisa boa! Que maravilha, né? É mais de 5 estados. Que coisa boa. Né? Campos Gerais, hoje já começamos contato com uma pessoa de São Paulo, no Rio de Janeiro, Fortaleza. Olha só. Olha, fui visitar a minha neta e já fiz Santa Catarina, em Florianópolis. E lá já fiz um contato com uma empreendedora de lá, uma nutricionista. E ela já está com a gente. Então, assim... E é sobre isso, né? É sobre isso. Fui jogar vôlei com ela. Pronto, tá feito o negócio. É isso. É a oportunidade ali, né? Claro. A gente tem que ficar muito esperto nesse negócio de oportunidade, porque ela tá do nosso lado. Mas a gente, às vezes, está tão concentrado em terceiras coisas que não traz nada de benefício para a gente e acaba não percebendo. Verdade. Né? Então, assim, tem que ficar atenta. É verdade. E me conta um pouquinho, Sandra, nessa tua questão aí toda, nesse agito todo da sua vida, em algum momento você sentiu que você precisava desacelerar um pouquinho e cuidar mais de você? Não. Assim... Não, por enquanto não. Eu completei 50 anos. Olha só, que orgulho. Eu até vi ali 49, eu falei, olha só, e já tá, fechou 50, foi quando foi esse? Dia 11 agora. Agora, dia 11 de abril, né? Ai, parabéns. Minha netinha nasceu dia 6 e eu completei 50 anos dia 11. Presente de aniversário. Presentão. Então, imagina, né? Que delícia, que delícia. Olha, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas querem a recompensa antes de conquistar algo, né? Sim. Eu já penso o seguinte, a recompensa ela tem que estar lado a lado com aquilo que a gente está buscando. Sim. Né? Não separadamente. Sim. Né? É como você envolver a sua família no seu empreendimento. Sim.
Então, acabei de conhecer uma massoterapeuta, eu vou me dar o luxo de ir lá conhecer o trabalho dela, vou ficar 1 hora ali, receber uma massagem. Eu conheci um lugar, tem um spa, eu vou lá. Né? Então, assim, o empreendedorismo, ele traz isso para a gente, essa liberdade. É melhor, na minha opinião, gente, não estou monopolizando assuntos aqui, mas na minha opinião, eu penso o seguinte, é melhor você andar lado a lado com a conquista e a recompensa do que você trabalhar o ano todo para depois ter a recompensa. Entendeu? Sim. É a minha forma de ver a vida. Por quê? Ao mesmo tempo que eu fui jogar vôlei, conheci uma pessoa que me trouxe, né, uma pessoa para a comunidade. Eu estava desfrutando de um momento meu e também vi a oportunidade de trazer uma pessoa para nós. Então, é casado ali, é lado a lado. Então, é assim, me dou o luxo, sim, de sair passear com meu marido, a gente vai conhecer outras cidades, outros países, mas toda vez que eu estou num ambiente que não é o meu, eu já estou olhando se tem uma oportunidade de trabalho para mim ali. Já mas esse olhar, né? Mas assim, eu também não vou transformar, né? Tudo, né? Workaholic o tempo todo, não é isso. Sim. O que é legal é você ter essa visão de oportunidade. Não é que, né, também tem momentos, né, que você tem que se desligar um pouquinho. Verdade. E nessa tua rotina, assim, do dia a dia de empreendedora, você tem algum momento seu de recarregar suas energias? O que normalmente você faz para recarregar suas energias? Eu sou uma pessoa bastante espiritualizada. Né? Eu gosto de estudar sobre espiritualidade de uma forma geral. Não sou fiel a um guru, a esse tipo de coisa. Não, eu gosto de saber, de ter as perguntas e buscar as respostas. E esse é o meu momento. Esse é o momento que eu gosto de ler um livro, né, de ouvir um podcast, né, ver um vídeo interessante sobre o tema que eu estou buscando. Ao mesmo tempo que eu também sento na frente da TV ali e tranquilo. Me permito. Eu acho que isso é importante. Vou ver uma bobeira aqui. Sabe? Então, assim, parte. E faz o equilíbrio. É o equilíbrio. Que o equilíbrio é o grande segredo em tudo, né, Sandra? Em tudo. Não dá para você ficar escravo do seu trabalho, de forma alguma. As pessoas, quando elas são mais jovens, elas ficam um pouco mais focadas e mais determinadas, não, às vezes, ultrapassando a barreira de horários. Né? E depois que a gente tem uma certa idade, você já começa a dividir um pouco as coisas. Né? Só que paralelamente. Né? Não... que nem eu falei, que eu vou trabalhar 1 ano para depois ter esse desfrute e tal. E outra coisa, Vanessa, eu torno tudo uma coisa alegre e leve. Eu tenho um evento de networking. Nossa, que legal. Como eu não tenho nenhuma denominação religiosa, quando eu estou num evento de networking, é como se eu estivesse numa igreja, entendeu? Eu estou ali, estou conhecendo gente, estou vendo novas possibilidades. Estou conhecendo histórias reais de mulheres, até de homens que sejam. Então, isso, para mim, é o meu momento. Esse é o meu momento. Então, para você ver que é ligado uma coisa na outra, né? E essa não é uma fórmula, viu? Não é como funciona para mim. Né? Claro. Para muita gente não funciona. Muita gente ainda separa o profissional do pessoal. Eu já consigo inserir ali. E deixar de uma maneira mais leve no seu dia a dia. Totalmente. Então, não transformo o meu trabalho num suplício. Não, é gostoso, é bom, é legal. Né? E, às vezes, Vanessa, pode nem ser tão legal, mas aí você tem que ressignificar aquilo, né? Você tem que ter um olhar diferente. Poxa, que bom que eu tenho isso. Que bom que eu tenho um estoque para arrumar. Que bom que eu tenho uma equipe para poder gerir, né? Com certeza. Que bom. Olha, eu sou agraciada, né? Exatamente. E é o que a gente fala muito desse olhar, né? Tudo volta para o teu olhar, volta para a tua mentalidade. E para a gente falar aqui, né? Finalizando aqui praticamente nosso horário, eu falo, meu Deus, passa tão rápido, né? Olha só. O tempo voa. Mas a gente falou aqui muito sobre mentalidade, né? A importância dessa mentalidade. E eu vou fechar
aqui contigo fazendo um bate-bola bem rapidão, Tá. onde eu vou te fazer umas perguntinhas aqui, você vai me respondendo. Vamos lá, então. Ótimo. Me conta aqui. Sandra, uma mulher que te inspira. Luciana Burco. Um hábito que mudou a sua vida. Um hábito que mudou a minha vida, prestar mais atenção nas coisas. Muito bom. Eu era muito dispersa. Uma comida, Japonesa. um lugar ou uma viagem. Florianópolis. Opa. Sempre. E um ritual de autocuidado. Não tenho. Ok, não tem problema, Não não tem tenho. problema. Olha só. E pra gente finalizar, eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente o que você deixaria como dica ou como conselho para quem está começando. Você pode até olhar para nossa câmera aqui, essa câmera, e falar aqui o que você gostaria de deixar como um conselho para quem está começando agora, Sandra. Empreendedora, você que está começando agora, não desista. Procure soluções para os seus negócios. Tenha discernimento, paciência, tenha visão para o todo. Saiba que o teu produto é um produto que alguém pode estar precisando. E se você não chegou a essa conclusão, procure um produto novo, procure novos horizontes, mas não desista. Empreender é muito bom. Muito bem, muito bem. E coloca aqui a sua rede social da Ileia ali também. Se alguém quiser saber mais, a gente falou tanto sobre Ileia aqui hoje, né? Compartilha pra gente aí o Instagram. O Instagram da Ileia é Somos Ileia. É um Instagram novo, mas já está lá com muito conteúdo, com todos os nossos eventos, tudo que está acontecendo no mundo Ileia. Sigam a gente, comecem a participar pelo Instagram e daqui a pouco você já vai estar nos nossos eventos. E o meu Instagram é Sandra C. Pedroso. Muito bem. E o Somos Ileia é com H, tá? Somos Ileia com H, né? Isso. H-I-L-E-I-A. Isso. Então acompanhem lá. Sandra, eu queria muito agradecer. Foi uma delícia bater um Foi. papo aqui contigo. Muito gostoso conhecer um pouquinho mais essa mulher incrível, maravilhosa. Gente, 50 anos, não dá nem pra você falar aqui, né? Olha só. Ai, coisa boa, coisa boa. Queria também agradecer a Flora Pura, que apoia o nosso podcast, que ela acredita tanto nessa importância das conexões e o quanto essas conexões nos abrem portas, não é verdade? Olha só, conheci a Sandra, conheci Lu, a Lubur, conheci a Veri, né? Todas essas mulheres incríveis através de conexões e é o que a gente recomenda sempre, né? Então, tenham um grupo de empreendedorismo para chamar de seu e as Ileias aqui é uma recomendação muito forte. Queria agradecer também ao nosso podcast oficial, Conexo Empresarial, e hoje nós estamos aqui com o Conexo Mulher. E se você gostou desse nosso bate-papo, curte aqui com a gente, compartilha, manda para aquela mulher que precisa ouvir mais sobre isso. Gente, hoje é um prazer conversar um pouquinho com vocês. Queria, então, deixar o meu muito obrigado. E vamos estar juntas mais tarde, né? E é sobre isso, gente, a importância das conexões sempre. Gente, Conexo Mulher, histórias que conectam, mulheres que inspiram. E até o nosso próximo episódio. Até mais!